Nicolas Cage no sonho e no pesadelo de todo mundo? Ou ele não faz nada, ou ele pode ser um bicho-papão? O que Jung e Freud podem nos dizer sobre os nossos sonhos? Afinal de contas, nesse contexto todo de era digital, nós ainda sonhamos? Sonhamos de fato? Vamos conversar sobre isso. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Libarni e você está no Filodoxia para uma crítica com spoiler de O Homem dos Sonhos. Simbora! Guess I'll see you in my dreams. Yeah. Of course not. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que paremos de sonhar ou que os nossos não ditos voltem a nos atormentar em nossos sonhos, deixa seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo esse vídeo por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora sonhar! Christopher Brooklyn, aqui ele é o diretor e roteirista do filme, produção do Ari Aster, A24. Nicolas Cage talvez esteja num momento da carreira em que talvez seja um dos atores mais virais aí, tem meme, tem sticker, tem várias coisas sobre ele tá no nosso imaginário. Que escalação boa, né, de elenco assim, tem o Nicolas Cage aqui. É um filme que pode agradar a muitos, mas não a todos. Acho que é um filme que tem certas questões. Já vamos discutir também nesse vídeo o final do filme, a minha interpretação dos sonhos aqui no final desse filme, que eu acho que tem um arco bem interessante, um Ouroboros, como diria Jung, né, um fechamento bem legal. O final, ele se comunica com o início, e essa questão desse homem de meia-idade, a questão também da crise, ou melhor, crise de meia-idade, mas também da crítica à cultura do cancelamento e tantos outros temas aqui que são picotados e aproveitados, uns tão bem, outros nem tanto, mas é um filme bastante interessante e mais palatável do que, sei lá, Botem Medo, e eu gostei bastante da ideia que foi apresentada aqui, muito por conta da perspectiva da psicologia analítica de Jung, que a gente pode aproximar, ou também da psicanálise de Freud. Então, antes de tudo e mais nada, vamos chamar o... Momento Filosófico. Bom, e aqui para esse momento filosófico, vamos chamar logo os dois autores, os dois grandes aí, né? Vamos chamar Freud e também Carl Gustav Jung. Eles discordavam fortemente, né? Vamos começar aí por Freud. Eu acho que o filme tem uma chave de leitura muito mais freudiana, na medida em que o sonho, ele trabalha numa lógica de descarga, né? De castrações, de frustrações, do que é reprimido e que retorna quando o eu adormece, né? Esse homem aí, o Nicolas Cage, né? O Paul, ele é um sujeito infantil e infantilizado, ele tem uma, como é que eu posso dizer, uma coisa frente à vida, e aí tem esse humor aqui do filme, né, no jantar que ele tem com a sua ex-namorada, que publica um artigo que supostamente usa um conceito que é dele, ele se vê como muito mais importante do que é. Então tem uma criança em nós, inclusive no Paul, que se a gente não cuidar, uma ou duas, né, ela acaba gritando e se manifestando fortemente em outras instâncias da nossa vida e pode acabar nos impactando, talvez negativamente ou não, no nosso trato social, nas nossas frustrações, do nosso desejo. Então aqui a perspectiva é mais freudiana nesse sentido. E assim, falando sobre essa questão desse homem de 50, 60 anos, essa crise de meia-idade, que também é um tema do filme, dá pra pensar essa lógica também dessa infância, né? Dessa crise narcísica desse sujeito, e o Christian Dunker fala muito bem sobre isso. Dá só uma olhada. O corpo é maior do que as minhas intenções. Minhas intenções são menores do que eu acho que o outro nunca me reconhece daquele jeito, daquela forma, daquela imagem que eu queria. Então, nesse contexto, assim, já dá pra, né, entender bastante aqui o nosso personagem, né? Eu vejo a ideia aqui, né, como uma coisa muito mais psicanalítica, porque parece que ele tem um desejo de estar presente na mente dos sujeitos, de ser reconhecido, mas reconhecido como alguém que age, não como alguém que é meramente passivo, meramente observador, né, um coadjuvante. E aí, quando ele passa a ser o pesadelo, isso gera uma cultura de cancelamento e uma ideia de que ele pode ser a destruição dos mundos e tudo mais. E aí talvez o roteiro meio que enche demais um pouco com as coisas, com a questão das big techs, dos sonhos e tudo mais. Mas em Jung, voltando aqui, chegando em Jung, ele trata a ideia do sonho, basicamente, né, o Freud lá em 1900, na interpretação dos sonhos, um livro incontornável, né, para quem gosta do assunto. O Jung trabalha mais com o símbolo, com o simbólico. O sonho é uma coisa que tem uma narrativa, não só que não é sexual, como diria em Freud, mas também uma narrativa que projeta possibilidades de soluções de problema e também projeta questões para o futuro possível, né? Então são ferramentas que podem nos ajudar, porque a resposta está em nós mesmos e nós podemos solucionar questões para além daquilo que a gente tem no nosso campo da consciência, daquilo que a gente chama de eu, que Freud diz que adormece quando há o sonho, né? Então o sonho aqui é um caminho bastante interessante para pensarmos não só esse personagem, mas para pensarmos nós mesmos, né? Aquilo que nos motiva, que nos impulsiona, que nos aprisiona, pode ser tanto essa criança nossa interior, 2 ou 3 versões de
nós mesmos, e também essas questões dos sonhos não realizados. E aí tem a ideia também de profecia autorrealizável, né? Ele se vê como um sujeito irrelevante e de alguma forma ele se torna esse sujeito irrelevante. Então tem essa coisa dele se encaminhar para um futuro que ele mesmo construiu para si. Para fechar aqui, vou deixar linkado na descrição alguns vídeos para você poder assistir e tal, que pode ter coisa aqui legal no YouTube, o material, mas em Jung e Freud, eles têm essa visão dicotômica, mas ao mesmo tempo complementar, né? É igual Hegel e Marx. Eles se contrapõem, se batem, mas ao mesmo tempo também se complementam. E a chave de interpretação para mim aqui é mais psicanalítica do que da psicologia analítica de Jung. Por quê? Porque tem essa questão justamente dos traumas, do reprimido e etc. E aí a gente já pode, de repente, pensar a questão do final do filme e como esse final tem a ver justamente com essa noção de o que eu quero, o que eu desejo, o que me falta, para onde eu projeto a minha libido, o meu desejo e como eu posso de alguma forma ter o afeto e a minha realização somente na medida em que o outro me reconhece, né? Também uma perspectiva aqui do personagem do Paul. Mas bora lá voltar para a crítica. E aí o filme tem um outro assunto aqui, quase que um pensamento intrusivo, né? Pensamento intrusivo tem muito essa coisa da negatividade, né, de um pensamento intrusivo. E aí tem um comentário sobre a questão do digital. O diretor faz isso bem, acho que melhor no roteiro do que no filme em si. Tem lá o Michael Cera, que aí tem até uma propaganda, né, da cera, usando o próprio nome. Então tem essa ideia do marketing viral que trabalha em um nível, não é subconsciente, mas num nível da psique outro, que a pessoa tem um impulso e um desejo de compra que ela nem tem consciência e ela acha que tomou a decisão de compra. Então tem aqui uma lógica de você fazer uma crítica às mídias sociais, ao Vale do Silício, etc. Que o último campo, a última fronteira é você ter o advertisement, as propagandas, etc. nos nossos próprios sonhos, né? Então tem esse encaminhar do filme, né, para o seu final, que tem essa crítica, digamos assim, em que a gente está sonhando com um anúncio de Facebook e os nossos sonhos, ou de YouTube, né, no caso, os nossos sonhos, eles são também construídos pelo nosso mundo ao redor, né? Então tem toda a nossa exposição midiática, simbólica, de sons e imagens, elas também vão ser signos ou formas ou cores que vão nos atravessar e aparecer em nossos sonhos pela nossa cognição e tal. E aí o interessante do sonho talvez seja justamente esse estado entre o acordado e o dormindo, onde eventualmente, para Jung, o real se revela. Na questão da coisa digital, né, desse mundo digital, a gente pode pensar essa crítica muito interessantemente a ideia de que o vício em telas, a geração Z, millennials, etc., já estão pensando, de modo cognitivamente falando mesmo, de um jeito a nos tornarmos reféns de uma dinâmica que é o do algoritmo, de uma dinâmica que não é nossa, uma economia de desejo, de autorrealização que não é nossa e que a gente pode resolver todos os nossos problemas com bens externos, como é o caso lá do tênis, do suplemento para músculo, para ele ter vitalidade, já que ele é homem de meia idade, que tem ejaculação precoce, etc, etc, etc. Então tem uma crítica interessante que eu não sei se é tão bem resolvida assim, mas tá lá e tá valendo. Bom, e agora vamos pro crème de la crème. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Vamos para esse final. O final, para mim, eu demorei bastante para digerir, mas ele é mais simples do que parece. Ele tá tentando usar lá a pulseira, o bracelete, para acessar a esposa que não sonha com ele, então ele não é o homem dos sonhos. Olha aí, mais uma imposição, mais uma questão da masculinidade, de patriarcado, dessa ideia da donzela em perigo. Olha só que interessante. E se você já tá pegando para onde eu tô indo, você já percebeu que no final aquela cena é o sonho dele. Ele é o sonhador. Tanto é assim que no início do filme a filha dele também flutua, que é o estado de levitação para acordar para a consciência. E no final ele também fala, eu queria que fosse verdade. Essa ceninha ela é muito sutil, mas é bem interessante para a narrativa. Ele despertando do seu sonho de um homem que vai salvar a sua esposa, sua donzela em perigo, essa mulher em chamas, que ele não se deu conta que era justamente ela que queria, ela que o realizava, cheia de fogo, cheia de desejos, cheia de vida, e ele foi nessa profecia autorrealizável se tornando o homem irrelevante que ele sempre achou que fosse ser. E aí ele se conformou a esse papel. E quantos de nós, eu, você, eventualmente não fazemos isso com nós mesmos? Então assim,
a temática de Dream Cenário, de O Homem dos Sonhos, é mais interessante até do que a própria execução do filme, que falha para mim em algumas questões, às vezes o final, sobretudo, a inclusão da tecnologia digital e tudo mais, mas é um filme sim que vale muito a pena. Bom, então por isso tudo, a minha nota para O Homem dos Sonhos é nota 7,5. É um filme bem legal, como eu já disse, com as temáticas melhor do que a própria execução assim. Que bom que Nicolas Cage está nesse papel, que faz sentido nessa lógica viral. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, escrever um comentário aí no final e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.